universidade pública ou privada? Ensino laico ou religioso? Ideologia de direita ou de esquerda? Essas são tensões educacionais abordadas pelo professor Luiz Oswaldo Leite, da segunda parte da conferência Crises e Tensões Ideológicas na Universidade. Para isso, ele faz uma linha do tempo na evolução do ensino, a partir dos estudos de filosofia, e cita nomes de padres, professores, reitores e pensadores que influenciaram na condução dessa história. Confira! No Seminário de São Leopoldo há um núcleo, também neotomista, e há uma figura muito importante que vai influenciar diretamente a universidade, que é um alemão que vem para o Colégio Anchieta em 1912, que se chama Padre Werner. Esse homem era 2 vezes nobre. Padre Werner von und zu, não é pouca coisa, né? Von und zu Müller. Ele era um grande conhecedor de grego, um homem que declamava para os seus alunos o Homero, a Ilíada e a Odisseia em grego, e foi o grande professor de filosofia no Anchieta. Isso a partir de 1912. Vejam bem, nós não tínhamos curso de filosofia, porque aqui na universidade foi farmácia, engenharia, medicina. No direito tinha uma cadeira, filosofia do direito, mas era só isso. Nós não tínhamos, nem tínhamos cursos de formação de professores. O que faz o Werner? A partir de 1914, ele passa a dar cursos de filosofia no Colégio Anchieta, para os seus alunos e para os seus antigos alunos que tinham vindo para a faculdade. Isso é importante, porque esses jesuítas diziam: o que vai ser com esses nossos alunos? Eles saem com a doutrina cristã e vão para a faculdade enfrentar os materialistas, os positivistas. Então, os cursos de filosofia cristã, para tornar mais aptos esses estudantes, né? Então, começam esses cursos de filosofia, e há uma instituição que vocês não entendem, também não quero me aprofundar, que são as chamadas congregações marianas, que é uma instituição que existiu em colégios religiosos, e eles criaram no Anchieta uma congregação mariana para acadêmicos, que depois, quando os acadêmicos se formam, eles criam uma para formados. Essa congregação é muito importante. Por que ela é importante? Vou registrar por quê. Começa nessa época uma discussão em todo o Brasil sobre a criação de universidades privadas, né? Principalmente os católicos se movimentavam para criar uma universidade. Isso culmina no Rio de Janeiro com a criação da Universidade da PUC, que é fundada em 1938 por um gaúcho, por sinal, o Padre Leão Franco. E eles pressionaram os jesuítas do Sul para criarem uma universidade católica. Os jesuítas não quiseram. A ideia do Padre Werner e do jesuíta foi outra. Ao invés de ter uma universidade, vamos formar os nossos leigos para eles entrarem na universidade. Um verdadeiro projeto capilar de ingresso. E isso foi feito e vai gerar uma crise que vai ser uma das crises que eu vou registrar logo. Mas vejam, a primeira crise foi essa, porque há um contínuo, né, ao longo de tudo isso. E eu diria que essa crise, de alguma maneira, ela se encerra com o ingresso em 1931 do professor Armando Câmara, que era um dos discípulos, em 1931 faz concurso para a Faculdade de Direito. E foi celebrado por todo o mundo católico, né? Porque ele estava entrando e a ideia, esse homem assumiu a filosofia do direito, a introdução à ciência do direito, para eliminar os restos de positivismo, que, entretanto, a essa altura tinha tido uma certa decadência. Mas aí começa algo que eu chamo, então, a terceira tensão, a terceira crise, a segunda crise, que eu chamo de ensino leigo e ensino confessional. Claro, as coisas não são tão clarinhas, né, como didaticamente a gente coloca. Em todo o Brasil, paralelo a esse movimento de criar universidades confessionais, também se criou um movimento para criar universidade. Nós não tínhamos universidade, nós tínhamos escolas isoladas. E isso culmina e se cria, então, a Universidade do Brasil, se cria a USP,
E aqui se cria a Universidade de Porto Alegre em 1934, que unia aquilo que existia, essas faculdades que eu já registrei. Aqui, a crise é grande, ela tem um certo parentesco com a crise anterior, mas aqui se tratava mais de olhar o ensino. Havia todo um movimento no Brasil inteiro, São Paulo também muito forte, e ele continua depois, em favor do ensino leigo, e, por outro lado, os religiosos se movimentavam no sentido do ensino religioso. Mas, vejam bem, de toda essa crise, ela continuava, porque ficava sempre a ideia, ensino confessional ou não confessional. Padre Werner não queria universidade católica, queria católicos na universidade. E aí vem um outro fato muito importante, que eu acho que é o fato máximo desse período. Em 1934, entre as unidades estava uma faculdade chamada Faculdade de Educação. Não existia isso. Nunca foi criada. Em 1934 não foi criada. Ela é criada oficialmente no papel em 1936, mas também não se concretizou. Mas a ideia de Faculdade de Filosofia perseguia, porque no Rio de Janeiro já existia a Faculdade Nacional de Filosofia, São Paulo também tinha, a USP crescia, né? E as faculdades de filosofia passaram a ter um grande prestígio. Em Porto Alegre, fica reitor da universidade um grande católico chamado Ari Abreu Lima. E ele começa diálogo com os irmãos maristas, já que os jesuítas não queriam uma universidade católica. E iam fazer um acordo. As áreas humanísticas ficariam com os maristas, lá no Colégio Rosário. Letras, pedagogia, filosofia, ciências sociais. As áreas científicas, física, química, matemática, biologia, ficariam na URGS. Fariam uma faculdade de filosofia mista. Né? Então estaria havendo um casamento ensino leigo e ensino não leigo. Né? Mas houve dificuldades, aqui na URGS houve, mas como? Por que a ciência vinha para cá? Porque nós tínhamos laboratórios, engenharia, medicina, e a PUC não tinha, né, laboratórios. Mas houve resistência na URGS. E o Ari Abreu Lima morre num desastre de avião. Bom, morre a ideia da fusão, os maristas fundam a Faculdade de Filosofia em 1940, e aquela ideia da Faculdade de Educação só renasce em 1942, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que seria da nossa universidade. Que começa assim e que depois ela muda o nome. A nossa faculdade não foi Ciências, era só Faculdade de Filosofia. Mas aí volta a briga. O grupo do Padre Werner diz, vamos tomar conta, em parte, dessa universidade. Então, o que eles fazem? Eles estudam as cadeiras que envolviam uma orientação filosófica. E essas eles dão para católicos. Mas sentiram que não dava para entregar só para católico. Então, eu digo, a frente não foi só católica, passou a ser frente cristã. Ninguém sabe o porquê. Há, de repente, uma união católico-metodista. Então, entra na Faculdade de Filosofia. Do lado metodista, Derli Chaves, que mais tarde foi vereador. Depois foi meio acusado de meio esquerdista, e com isso já começa a terceira fase. O Oscar Machado, que depois ingressa no PRP, foi meu professor de psicologia na universidade, foi reitor do IPA, foi depois secretário de administração, entre os dois campos, né? E então há esse grupo, e o grupo católico. Eles pegam as cadeiras, História da Filosofia, Filosofia Geral, História da Economia, Filosofia da Educação, História da Educação, Estética, e talvez estou esquecendo, né? E ali vão, né? Então vem o Hernani Fiore para a Filosofia Geral, vem o Álvaro Magalhães para a História da Educação, Filosofia da Educação, temos hoje aqui o sucessor dele, né? Vem os Brito Velho, o Vitor de Brito Velho para a Psicologia, o Carlos de Brito Velho na Biologia da Educação, vem um jesuíta, Padre Baldunho Rambo, que assume a cátedra de Antropologia e Etnografia, é considerado o pai da antropologia no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Eles pegam essas cadeiras na filosofia, na economia, havia algumas cadeiras na engenharia e também na medicina. Então vocês vejam, aquela ideia que é o que eu chamo a grande crise, né?
ela está aqui, claro que houve um grande burburinho, mas nesse momento os cristãos foram mais fortes. Depois, o Câmara fica reitor, e esse episódio, esse domínio da filosofia foi o grande domínio do neotomismo, né? E ninguém crescia ali. Está aqui o nosso professor representante da filosofia, não crescia, mas vai caindo. E eu dou como ponto máximo a eleição do professor Armando Câmara para o Senado. Ele fica 1 ano e renuncia ao Senado. E aí nós, claro, já havia sintomas, né, de outra problemática que vai surgindo, que é o que eu chamo a terceira tensão. Então, a primeira tensão foi espiritualismo, não espiritualismo. A segunda tensão, ensino privado e ensino público, né? A terceira tensão é o que eu chamaria universidade engajada, não engajada. Se quiséssemos um termo antigo, é direita e esquerda, né? Isso foi começando, porque esse grupo cristão era muito conservador. E era um grupo que nós podíamos chamar de direita. Todos eles, com exceções. Tanto os metodistas como os católicos. Com algumas exceções. Por exemplo, o professor Fiore tem uma aula que causou uma celeuma aqui, que está publicada, chamava-se Propriedade Viva, Propriedade Morta, onde ele mostra uma sensibilidade pelo social. Então, há alguns fenômenos como isso aí, né? A neoescolástica ia morrendo, não tinha mais uma figura de grande destaque, tanto que eles buscam um argentino para dar conferências na PUC, o bom senhor Derisi. Havia o surgimento de uma corrente de pensamento importante, que é a corrente psicanalítica. Vão gaúchos para Buenos Aires, o Mário Martins e o Ciro Martins, vêm para cá, e claro, com a concepção freudiana, concepção, evidentemente, não teísta, né? E isso, de novo, deixou. Então, eles chamam um espanhol, um jesuíta espanhol, que dá conferências na PUC, lotava aquele auditório, 2.000 pessoas aplaudindo o padre José Laburo, que deu conferências, né? Claro, e atacando violentamente o Freud. Bom, mas começa todo um movimento, né? Porque aí começa a sensibilização por uma problemática, uma preocupação social. Isso vem, claro, os estudantes são muito ativos. Nos primeiros momentos, as instituições estudantis estão todas são mais ligadas à esquerda, né? E as concepções não ligadas à esquerda não tinham vez, não ganhavam a eleição, até que surge um movimento na UEE, onde ganham os cristãos, né? A chapa, primeiro ganhou o Ernildo Stein, depois sucede a ele o Francisco Ferraz e o Elgio Trindade, e que depois fazem uma ligação, uma união com a esquerda, com o Partido Comunista, e aí já estamos no pré-64. Mas há alguns episódios que eu só registro que vocês conhecem. Há o episódio 61 da legalidade. Aquilo foi muito importante, porque há que se pensar o que foi antes da legalidade, toda a atuação do governo Jango, famoso comício, todo o comício e a pregação pelas reformas, e isso, essa universidade fervilhava, né? Num primeiro momento mais com os estudantes, mas alguns professores apoiavam, né? Timidamente num primeiro momento. Vem a Porto Alegre um teórico marxista, grande figura, o professor Jacob Gorender, que dá conferências. Foi uma coisa fantástica, porque ele começou na faculdade de Direito. Eu acho que a primeira foi Direito. Lotou, não tinha mais lugar, né? Aí eu acho que a segunda palestra foi, posso estar um pouco errado aqui, a segunda foi no auditório da Faculdade de Medicina, que era um dos grandes auditórios da época. E a última teve que ser no salão. O Gorender era um homem extraordinário, de uma tranquilidade, de uma calma, ele não levantava a voz. Deu aquilo para delírio. Deu, já a essa altura, o marxismo crescendo, né, aqui no nosso meio. Com muita dificuldade, eu só quero lembrar, e eu assisti, porque em 1945, eu assisti a eleição, onde o Prestes teve a grande votação para senador, né?
E assisti 47, que foi a eleição no Rio Grande do Sul, onde a bancada do Rio Grande do Sul, do Partido Comunista Brasileiro, era Dionélio Machado, Otto Alcides Olvairo, professor dessa universidade, Júlio Teixeira, né? E um operário. Eles quiseram que o operário assinasse, coitado, teve um fim, ou está tendo um fim triste, porque traiu depois toda a causa. Otto Alcides Olvairo, grande professor de química dessa universidade, e que depois escreveu, olha, eu tenho lá em casa, é mais ou menos as obras que ele escreveu de filosofia. E ele quiseram homenageá-lo, não aceitou, na URGS. Foi deputado. Eles foram caçados todos, né? 47, no governo do Eurico Gaspar Dutra. Mas claro que depois disso... esqueci do Pinheiro Machado, que é pai do Anônimos Gourmet, né? E do Ivan Pinheiro Machado, da LPM, que era jovem, ele era jovem. Ele foi eleito porque teve um grande debate no Instituto de Educação, com um grupo católico, a propósito do divórcio. Né? E ele se destacou ali. Então todos queriam ver o debate na Assembleia entre ele e o Francisco Brochado da Rocha, que tinha sido secretário de Educação, e o Carlos de Brito Velho. Bom, o Gorender faz um sucesso incrível, né? Mas ainda havia aqueles resquícios, né? Então um grupo de professores, também não vou mencionar o nome, um grupo de professores então resolve fazer objeções ao Gorender. Eram pessoas de nível, é preciso dizer, que conheciam o marxismo. Então eles fazem um diálogo com o Gorender, que o próprio Gorender gostou. Porque foi um diálogo assim de marxismo a marxismo. Ou se vamos refutar o marxismo, refute-se por uma crítica intrínseca, né? Foi muito interessante. Mas isso mostrava como estava fervilhando todo o ambiente. Então, a decadência do tomismo. Aí começa a filosofia a nascer. O Gerd foi a grande figura. E tem o Valério Ronde, mas eu coloco ele num outro contexto. Então, isso vai, e algumas figuras se mudam, porque, entretanto, surge, a partir de 61, o Fernando Maria Fiori, que é o homem que apoia a greve dos estudantes, que é um outro fenômeno importante, a greve de um terço, que lá no debate sobre o Fiori foi longamente exposto pelo reitor Elgio, né? Então, o Fiori apoia a greve, que queria um terço dos estudantes em todos os colegiados da URGS. Mas tudo já era o ambiente fervilhando, né? E aí nós chegamos ao golpe de 64. Quem foi atingido pelo golpe de 64? Duas unidades, principalmente. Filosofia e arquitetura. Lá, o grande Ripoll, que eu conheci, convivi, um grande professor de matemática, e eu perguntei para ele, Ripoll, Emílio Mabil de Ripoll, por que te caçaram? Não sei, Leite. Talvez, vejam que frase comovente, talvez para que meus filhos possam dizer, meu pai não se omitiu. Caçado na URGS e no Colégio Júlio de Castilho. Ele, um dos maiores professores de matemática que essa cidade tem, teve que voltar à arquitetura que ele nunca tinha exercido, era arquiteto. Com grandes dificuldades, inclusive de ordem financeira. O professor Ari Canarim, outro, que assinou grandes prédios aqui em Porto Alegre. Então foi aquele conjunto das cassações, e o resto você sabe. Então a universidade, de alguma maneira, capitula, permitindo as comissões de inquérito, e aí começam as cassações. Mas antes há também algumas coisas. Por exemplo, o Gerd não é indicado para ocupar a cadeira de filosofia geral. Já era também um sintoma. E aí vem as cassações, o Gerd é cassado, o Fiori é cassado. E em 69 a grande enxurrada, né? Então ali são cassados Carlos de Brito Velho, Vitor de Brito Velho, o Ernildo Stein, que era livre docente, o Carlos Roberto Ciro Lima. Então, esses saem, e depois uns saem voluntariamente. O professor Lorenzino Puntel, hoje aposentado, professor é brasileiro, é gaúcho, mas é professor da Universidade Maximilian Universität de Munique, se destacou, ganhou o maior prêmio
filosófico. Felizmente, ele filosofou em alemão, acabou se radicando na Alemanha. Agora estão editados, a Unicinos editou 3 volumes do pensamento dele. Então, Puntel se exonerou. Dom Antônio Scheuich, que era professor de filosofia da arte, filosofia da história, que também saiu, né? Eles se exoneraram, não foram caçados. Puntel, Dom Antônio Gabriel de Brito Velho e um ou que outro. O Valério Roden escapou dessa porque ele estava na Europa. Ele mesmo dizia, porque senão ele teria sido caçado nesse momento, né? E claro, aí fica a filosofia ficou terra arrasada, né? Não tinha professores. O grupo que se formava em 64 saiu da URGS, se transferiram, foram se formar em Passo Fundo. Porque, em protesto, né? Também em protesto. Né? E aí foi todo aquele período, e essa é que eu digo, é a grande crise que de alguma maneira ainda existe hoje. Tá? Porque nós, hoje ainda dentro da universidade, eu agora sou professor aposentado, né? Embora ainda lecione e esteja em muitas atividades, mas a gente não tem o dia a dia, né? Então eu não teria mais o mapeamento, porque muitas dessas coisas que eu disse a vocês eu vivi, né? E eu convivi com muitas dessas pessoas, eu conversei, né? Eu dialoguei, eu convivi. Então, de alguma maneira, essa crise, engajamento, não engajamento, direita e esquerda, ela ainda existe hoje, né? Tanto no meio estudantil, como no meio dos funcionários, como no meio dos professores. Qual vai ser o futuro? A gente não sabe, né? O decurso dos tempos é que vai nos dizer como são as coisas, né? Eu acho que já falei bastante, talvez falei até demais. Qualquer coisa ainda depois nós poderemos esquecido, foi muito importante um ato em 1978, vem a anistia. Muitos voltaram. Fiore voltou. E há um evento no IFCH, aqui representado pelo professor Pertilli, né? Muito corajoso, do professor Dante de Laetano, que era um velho liberal, mas liberal no velho estilo. Ele inaugura o retrato do professor Ângelo Ritt, que eu esqueci de mencionar, que foi cassado. E uma dessas cassações curiosas, olha aqui entre nós, o Ritt era até um homem de direita, era meio fascista, ele esteve na Itália, ele lutou. Ninguém sabe por que ele foi cassado. Uns dizem que ele andou dando umas conferências na Europa que meio que criticou as autoridades, né? O fato é que ele foi cassado e vai a São Paulo. Ele tem um mérito depois, porque grandes publicações da editora Abril são dele. Por exemplo, aquela coleção Os Pensadores, a primeira edição, que é a melhor de todas, é dele. E ele publicou muita coisa, história da arte e tudo, e morreu tragicamente num desastre de carro, né? Que nos roubou a existência dele. E o Dante de Laetano inaugurou o retrato do Ritt, né? No IFCH. Nós, psicologia naquele tempo, fazíamos parte, ainda não éramos instituto, né? E alguns voltam, o Stein volta, o Ciro Lima volta, o Fiore volta, mas eu também quero prestar homenagem a um que não voltou. O Goethe não quis voltar. O Goethe, mas ele aceitou a anistia, porque ele entra na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas há um que se chama, falecido ano passado, há 1 ano e meio atrás, Vitor de Brito Velho. A cepa dos Brito Velho. O Brito nunca mais botou os pés nessa universidade. Em protesto. Nunca mais. Mesmo em atos como foi a anistia, que foi... Né? Quer dizer, eu não vou dizer que a gente precisa concordar, mas em todo caso, podemos respeitar, né? Porque ele diz, não, me fizeram. De alguma maneira, o Otto Alcides Ohlweiler faz coisa parecida. E não devemos esquecer que o Érico Veríssimo lá atrás também recusou o título da universidade, né? Em protesto contra certas coisas. E eu vou terminar com a poesia de um poeta que poucos de vocês conhecem como poeta, que é Dom Helder Câmara. A gente conhece como pregador, como revolucionário, etc. Porque vejam, o que são essas crises? São tensões, né? Tensões são sempre tensões entre lados, tensões é ruptura, tensão é crise, é discussão, né? Etc, etc. E Dom Helder nos deixa uma mensagem que eu tenho procurado na vida
utilizar, não sei se tenho conseguido, mas muitas vezes tenho usado. Ele diz assim, e diz para nós hoje: especializa-te em tentar descobrir em toda e qualquer criatura o lado bom que ela possui. Ninguém é maldade concentrada. Especializa-te em tentar descobrir em toda e qualquer ideologia a alma da verdade, que ela carrega no seio. A inteligência é incapaz de aderir ao erro total. Não temas a verdade. Por mais dura que te pareça, por mais que te fira, é autêntica. Nasceste para ela. Se fores ao seu encontro, se dialogares com ela, ninguém mais amiga e mais irmã. Meus amigos, essas crises tiveram muito. Se a gente olha aqueles velhos jesuítas radicais, se a gente olha também os positivistas radicais, né? Se a gente olha posições de toda essa crise de ensino, vai, não vai, tem que ser... hoje nós, graças a Deus, eu acho que já evoluímos muito, tinha que ser cristão para entrar nas cadeiras que dialogam. Mas por quê? A verdade está só desse lado? Então, homens como os nossos professores caçados, que foram de alguma maneira crucificados, será que eles foram... Já fizemos justiça, porque vimos que eles não eram totalmente errados. Então, eu acho que essa lição de Dom Helder é muito boa para nós. Não precisamos temer a verdade. A verdade sempre nos há de libertar. Você assistiu à segunda parte da conferência Crises e Tensões Ideológicas na Universidade, com o professor Luiz Oswaldo Leite. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!